E vamos aqui aprender como montar uma videoaula usando o Point. Abri aqui o meu PowerPoint, aquele programa de fazer slides no computador. Já está aberto aqui. Vou escolher o layout. Não vou usar esse layout que está aparecendo aqui. Vou trocar o layout aqui. Vou aqui em layout e vou colocar um layout branco, todo branco, que fica mais fácil na hora de montar a videoaula. Vou aqui no Google, vou copiar a minha borda, copiar e colar aqui. Já aqui colei, aí vou ajustar ela, né, para poder encaixar certinho aqui no slide. Agora que a minha borda já está encaixada, eu vou lá no Google e vou procurar uma figura que eu quero colocar aqui na abertura da minha aula. Procurar aqui uma figura, né, que eu acho bonitinha para colocar na abertura da aula. Escolhi a minha imagem, vou colar ela aqui. Ficou aqui um pouquinho fora, vou ajustar para ficar bem certinha dentro do slide. Pronto, aí figura ajustada. Primeiro slide está pronto. Agora eu vou começar a colocar minhas atividades, continuar a minha aula aqui. Então, vou colocar aqui, ó, novo slide. Pronto, já abriu o meu novo slide. O que eu vou fazer? Vou copiar a borda para ele também. Vou aqui, ó, copiar. Eu quero que fique todos com a mesma borda. Então, vou copiar a borda do primeiro e vou colar aqui. Pronto. E para começar, vou abrir uma caixa de texto. Tudo que eu for digitar aqui, eu vou abrir uma caixa de texto. Se eu quiser que... Um exemplo aqui, eu vou abrir uma caixa de texto. E vou digitar o nome da disciplina que eu vou trabalhar, é matemática. Vamos lá, matemática. Pronto, digitei matemática. Se eu quiser que na hora da animação a palavra apareça inteira, eu vou digitar a palavra toda dentro de uma caixa de texto só. Se eu quiser que ela apareça letra por letra, eu vou colocar uma caixa de texto para cada letra. Tipo, se eu quiser, na hora de colocar animação, eu quero que o nome matemática apareça inteiro, de uma vez. Então, eu digito ele dentro de uma caixa de texto. Se eu quiser que apareça letra por letra, o M, depois o A, depois o T, o E, aí eu vou ter que digitar cada letra dentro de uma caixa de texto. Para poder, na hora que for colocar a animação, as letras aparecerem uma de cada vez. Aí eu vou formatar da forma que eu quiser, né? O tipo de letra. Ah, que letra que eu quero. Seleciono a caixa de texto e vou ver aqui qual letra que eu quero. Ah, eu gosto dessa letra aqui, que é bonitinha. Coloco aqui. Ah, eu quero escolher uma cor. Vou aqui e procuro uma cor que eu queira colocar. Pronto. Coloquei a cor, tá ali, matemática verdinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra caixa de texto para digitar a minha primeira questão. Vou lá, ó, inserir caixa de texto. Vou colocar aqui e vou digitar a minha primeira questão aqui dentro. Digitei minha questão aqui. Se eu quiser que apareça, na hora que eu for colocar a animação, se eu quiser que vá aparecendo o número, depois uma palavra, depois a outra, eu tenho que digitar cada palavra dentro de uma caixa de texto. Como eu coloquei aqui o número da questão e as palavras tudo numa caixa de texto só, na hora que eu colocar a animação, elas vão aparecer de uma vez no slide. Então, aí vai depender do jeito que a pessoa quer que apareça. Se quiser que apareça
É que nem o número 1, depois a palavra escreva, depois o os, depois os numerais, palavra por palavra, tem que digitar cada palavra dentro de uma caixa de texto. Mesma forma se for que se quiser que apareça letra por letra, tem que ser cada uma dentro de uma caixa de texto. Cada caixa de texto aí vai determinar a forma que vai aparecer na hora de colocar as animações e for gravar a aula. Então tá aqui a minha questão. Já digitei, vou ajustar aqui certinho no lugar que eu quero. Aí coloquei aqui a questão, né? Agora eu quero colocar aqui o exemplo para o meu aluno fazer como se fosse na folha do caderno. Aí eu venho aqui no Google, copio aqui uma figura de uma folha pautada, né? Com linhas, que nem a folha do caderno. Copio, venho aqui no meu slide, colo. Vou colar a minha folha. E agora eu vou digitar os números ordinais aqui, ó, do primeiro até o 10º. Aí eu vou lá, inserir caixa de texto. E digito o primeiro número, primeiro, e digito o número aí, ajusto na linha, tudo certinho. Depois vou inserir na caixa de texto e digitando os outros até chegar ao 10º. Aí, ó, já inseri a caixa de texto, digitei o primeiro número. Aí vou de volta lá, inserir caixa de texto. E vou digitar o segundo número. E vou fazendo isso até chegar no 10º. Aí pronto, digitei meus números, alinhei tudinho aqui, as caixas de texto, porque na hora que você inserir a caixa de texto aqui, ela não vai ficar na posição aí certinho em cima da linha. Então, você vai ter que alinhar elas. Aí, eu coloquei os números até o 10º, agora eu vou colocar um exemplo aqui para o meu aluno. Então, eu vou inserir novamente caixa de texto. E vou escrever o nome aqui, ó, do primeiro número para ele ter como exemplo. Vou escrever primeiro aqui dentro da caixa de texto. Aí já escrevi primeiro, alinhei certinho em cima da linha para o aluno, na hora que ele vê lá na casa dele, ó, tá certinho. As caixas de texto, elas nunca vão já ficar alinhadas, não. Tem que abrir a caixa de texto, digitar o que você quer e alinhar ela na posição certinha. Porque ela não fica já de primeira na posição, não. Aí tá, terminei de montar a minha aula. O que eu vou fazer? Vou colocar as animações agora, né? As animações tem que ser na sequência que a pessoa quer que apareça no vídeo. Então, primeira coisa que eu quero, é a figura aparecer aqui. Então, vou lá, animações, escolho o tipo de animação que eu quero, surgir. Ok, tá com a animação já colocada. Vou pro próximo slide. Aqui eu quero que apareça primeiro quem? O nome da matéria. Então, eu vou colocar aqui uma animação que eu quero que tenha. A segunda é a questão. Vou colocar uma animação aqui. Aí tem várias animações aqui, ó. Aí é a critério da pessoa. Tem animação de entrada, tem animação de saída. Aí é só ir escolher. Depois eu quero que apareçam os meus números na sequência. Então, eu vou animando eles na sequência. Quer dizer, não, tá? Vamos desfazer isso aqui. Depois, eu quero que apareça quem? Coloquei a animação, corrigindo aqui, ó. Coloquei a animação no nome da matéria, coloquei a animação na questão. Aí, eu quero que apareça quem depois? A folha do caderno, né? A folha do caderno do meu aluno. Então, eu vou aqui colocar uma animação na folha do caderno. Beleza. Depois que aparecer a folha do caderno, eu quero que vá aparecendo os números, um de cada vez. Então, põe a animação no 1, no 2. E em todos os outros até chegar no 10º, na sequência. Quem eu quero que apareça primeiro. Agora que eu coloquei a animação em todos os meus números, até o 10º, eu vou para a parte
mais importante, que é o quê? Gravar. Agora eu vou gravar a minha aula. Então, aí agora que eu já montei toda a minha aula, o que eu vou fazer? Eu vou gravar. Vou pegar aqui, ó, apresentação de slides. Gravar apresentação de slides. Iniciar a gravação do começo. A música, o meu computador não tem nenhuma música salva aqui. Mas é só pegar o celular e colocar ele aqui, ele do lado aí, tocando a música que você quer que fica de fundo aí na sua aula. Porque a gente vai começar a gravar, e daí ele vai gravar a sua voz e a música que estiver tocando. Eu tô fazendo assim, porque eu não tenho música salvas aqui no meu computador para poder colocar. Aí vou lá. Já ajeitei minha música, coloquei para tocar. Vou iniciar a gravação. E aí vai aparecer o primeiro slide. Aí eu vou dando Enter. Eu vou controlar o tempo da apresentação no Enter. Primeiro Enter, apareceu a figura. Aí eu dou bom dia, falo o que eu quero falar aí na abertura da aula. Dou outro Enter, vai aparecer o segundo slide, que é onde está a minha primeira atividade. Dou um Enter, apareceu quem? O nome da matéria. E eu vou lendo aí, como se eu estivesse gravando uma aula com o celular. A diferença é que eu não estou aparecendo aqui e está sendo feito no computador. Cada Enter que você der vai aparecendo uma coisa. Matemática. Aí, questão número 1. Escreva os numerais ordinais do primeiro ao 10º. E aí, vou explicar para o meu aluno e tal. Aí, vai aparecer quem? Dou um Enter, aparece a folha do caderno. Aí, vou dando Enter. Primeiro. Segundo. Cada Enter que eu der vai aparecer um número, né? Quinto, sexto. E vou dando Enter para aparecer e vou falando. Cada Enter que eu der vai aparecer uma coisa. Então, cada Enter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. E aí eu vou explicando para o aluno como é que eu quero que ele faça. Aí eu dou outro Enter, já apareceu ali o nome do número. E é dessa forma que grava qualquer aula no Point. Aí terminei a minha gravação. Vou aqui no ESC do computador. E ele vai sair. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Arquivo. Para salvar como vídeo. Arquivo. Salvar como. Vou digitar aqui, né? Aula do dia tal. Nesse lugar da apresentação aqui, eu troco. E digito o nome da minha aula. Sei lá, aula do dia 29. Vou colocar aqui para andar mais rápido. E aí, eu vou aqui embaixo, onde tá escrito apresentação do Point. Vou clicar na flechinha e vou escolher aqui, ó. Salvar como vídeo do Windows. E aí, venho aqui em salvar. Aqui tá pedindo para mim substituir, né? Porque eu já tenho uma aula com esse nome. Então, eu vou trocar o nome aqui. Colocar a aula do dia 30, né? Aula do dia 30, ficou 39. Aula do dia 30. Tá, coloquei a aula, vim aqui, escolhi o tipo de arquivo que eu quero, que é um vídeo, né? E vou no salvar. Aí ele vai começar a salvar em forma de vídeo, ó. Ele vai começar a salvar aqui, demora um pouco, não é rapidão não, deixa ele terminar. Ele vai salvando aqui embaixo o tipo de vídeo que, o tipo de arquivo que você escolheu, que é vídeo. Quando terminar de salvar aqui, pronto, tá pronto o vídeo. É só assistir aí para conferir se tá tudo certo e é isso.